Boa tarde, empreendedora. Como é que você está? Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante. Pare de vender fiado. Por que eu resolvi fazer essa live hoje aqui com vocês? Por um simples motivo. Nas últimas semanas eu recebi duas questões aqui muito recorrentes que eu acho que é bom a gente bater um papo, tá? Lembrando que é uma live curta, rápida, objetiva, então fica de olho aqui que vai valer muito a pena. Existem ainda muitas mulheres vendendo fiado e existem também muitas mulheres que estão com o mesmo preço há muito tempo e não têm coragem de aumentar, por vários motivos. E hoje a gente vai conversar sobre isso, por quê? Porque a gente tem que entender que a questão do fiado, ela é uma questão cultural. Eu não sei aí na sua cidade, mas geralmente em cidades menores, a gente vê muito acontecer o fiado. Por quê? Porque as pessoas compram por confiança, porque são pessoas que se conhecem há muitos anos, tem gente que cresceu junto, né, ali naquela cidade. As famílias se conhecem e aí gera uma certa confiança de você tudo bem vender para aquela pessoa, porque todo mês ela paga. E tá tudo certo. Mas quando a gente começa a empreender, a gente começa a observar que todo o dinheiro que entra, ele tem um destino, seja para capital de giro, reinvestimento, pagar as contas da empresa. Então, se eu pego, tá? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Eu pego aqui essa caneta e esse marca-texto. E aí eu vou começar a vender esses produtos aqui. E eu tinha o dinheiro para comprar esses produtos e vendendo esses produtos, eu tenho como recomprar e vender novamente. Você concorda que se eu vender esses produtos fiado, eu não tenho como recomprar? Porque o dinheiro que eu tinha, eu comprei isso aqui, tá? Então, a gente precisa entender que quando nós não vendemos no Pix e no cartão esse fiado, nós estamos deixando de receber um dinheiro que ele tem uma destinação muito importante. Reinvestir, pagar a conta, capital de giro e etc. E o pior, se em algum momento o cliente ou a cliente resolver não pagar por algum problema que ela teve, o que é que você vai fazer? Me conta aí o que é que você vai fazer. Olha o estresse, olha a chateação que vai gerar porque você não teve coragem de se posicionar e dizer: não, eu só vendo Pix ou cartão. Quando eu comecei a vender, e aí eu gosto de contar essa história porque muita gente acha assim, mas é fácil pra você falar. Não é não, meu amor, porque eu passei por esse processo. Quando eu comecei a vender, lá em 2020, quando eu resolvi empreender mesmo, né? Porque até então eu vendia, mas eu trabalhava no CLT e vendia como renda extra. Mas quando eu disse, não, eu tô sem trabalhar, tava só estudando e vou empreender, eu fazia fiado também, por confiança. E passei perrengue, porque teve gente que não deixou de pagar, mas atrasou. Então eu tava esperando que a pessoa pagasse até dia tal, porque no dia depois ou 2 dias depois eu ia pagar o cartão. A pessoa não pagou. E agora? Tem que arrumar dinheiro pro cartão. Então a pessoa pode atrasar, pode deixar de pagar e você tá contando com aquele dinheiro. E muitas vezes você perde uma amizade, um cliente, porque a pessoa se chateia porque você tá cobrando. Ah, Thalita, mas é um absurdo, mas é o que acontece. É mentira? Não é, é o que acontece. Então veja, empreendedora, eu passei por isso. E quando eu comecei a entender, né, quando pessoas, mentores chegaram pra mim e disseram: não, Thalita, a partir de agora você não vai mais vender fiado. Não, Thalita, não é desse jeito. Quando eu comecei a ter pessoas que me guiavam, que me orientavam, eu entendi que eu não podia fazer mais aquilo, porque aquilo estava prejudicando o meu negócio. Imagina, eu pego ali R$1.000, compro de semi-joias, vendo tudo e não tô com R$1 no bolso. Como é que eu pago o cartão? Como é que eu pago o boleto? Como é que eu recompro? Não recompro. Porque o dinheiro tá na rua. Porque vai demorar 30 dias. Às vezes tem gente que queria parcelar em 2, 3 vezes. Tudo fiado. Como é que eu faço? E é bom que a gente fale sobre isso, empreendedora. Por quê? Porque eu tive que mudar 2 comportamentos meus. Não era só vender o fiado, não. Eu ainda comprava fiado. Porque a velha história. Não, tudo bem comprar esse perfume aqui, depois você paga, Thalita. Não, mês que vem você paga, Thalita. E eu ainda comprava. Então eu entendi 2 coisas naquele momento. Eu precisava parar de vender fiado se eu quisesse crescer. E eu precisava parar de comprar fiado se eu quisesse realmente mudar a minha mentalidade. Então eu pensei, se eu não quero vender fiado porque eu sei o impacto que isso tem na minha vida financeira,
empresarial, por que eu tô comprando fiado ainda para outras empreendedoras? E aí eu parei de comprar fiado. E isso foi uma virada de chave enorme, mas não foi fácil. Porque por muitas vezes eu tinha vontade, porque vinha a oferta. E aí é esse erro de muitas empreendedoras. Você nem pede fiado, ela vai logo ofertando. Não, vamos deixar para depois, agora eu não tô com condições não. Não, Thalita, você paga depois. Elas mesmas oferecem. E aí tá o erro, né? A gente não deve oferecer. Você oferta e diz pra pessoa. Então a forma de pagamento é no Pix ou no cartão. Ponto. Perdi clientes por causa disso? Sim, perdi. Que estão provavelmente hoje comprando fiado com outra pessoa. Mas conquistei muitas outras que já vieram educadas. Porque empreendedora, entenda. Pode até ser que a pessoa não tem dinheiro naquela hora, mas se ela quiser muito, ela vai pedir um cartão emprestado, ela vai pedir dinheiro emprestado para alguém para comprar. Por que ela não faz isso quando ela vai ao supermercado? Por que ela não faz isso quando ela vai lá na Riachuelo, na C&A? Aí por que com você ela quer fazer fiado? Porque ela não vai comprar na C&A fiado, porque não pode. Porque ela não vai lá naquela doceria que ela ama, que ela posta na rede social comprar fiado, porque não vai ser aceito. Mas com você pode. É sobre você, empreendedora, não é sobre o cliente. Enquanto a gente não entende isso, a gente vai ficar colocando a culpa na economia, no governo, nas pessoas. Mas não é sobre isso, é sobre você. Thalita, mas é muito difícil, porque é cultural. É muito difícil, é cultural. Mas é você que tem que escolher se você quer continuar dessa forma ou não. É uma escolha também. As pessoas só nos tratam como nós deixamos elas nos tratarem. É sobre posicionamento. Ok? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas ideias de como é que a gente pode, tá, trabalhar essa questão do ir diminuindo o fiado. E em contrapartida também trabalhar o seguinte: tá na hora de aumentar seu preço? Fez os custos e já viu que todo ano tudo aumenta. Só você não aumenta seu preço? Não tem condição. Porque muitas vezes se você trabalha com serviço, o que você usa para poder prestar um bom serviço aumenta, né? Os aplicativos, a internet, às vezes um celular, um computador, um aplicativo, enfim. Se você vende produtos, os insumos aumentam, o frete aumenta, tudo aumenta, porque você não quer aumentar. Não, porque aí o cliente não vai comprar, vai. E se não comprar, não tem problema, mas quem comprar vai pagar o preço justo. Vai pagar o preço que é o correto para você não ter prejuízo, tá? Quando eu vendo fiado, porque venda não é fiado, fiado não é venda, tá? Então, eu vendi fiado. Não, você não vendeu. Você deu para uma pessoa a sua peça esperando que ela pague de volta quando ela puder. Fiado é crédito sem garantia, tá? Então, você está financiando o cliente. Você assume o papel de um banco sem receber nada por isso. Você está tirando dinheiro do próprio caixa. O dinheiro que deveria estar no seu negócio vai para o bolso de outra pessoa. E correndo o risco de calote. Porque sem garantia, a promessa pode nunca vir a se cumprir. Fiado não é venda, é promessa. E promessa não paga boleto. Quando chegar a conta na sua casa, o cartão, o fornecedor, ele não vai querer saber por que você vendeu fiado, por que você não vendeu, porque a pessoa lhe deu um calote. Ele quer saber, pague. E aí, como é que você vai fazer? São verdades duras, mas que são importantes da gente realmente poder internalizar e colocar a mão na massa, tá? Então, a gente precisa criar uma nova política de pagamento. Você vai ter que educar o cliente antigo e quando o cliente novo chegar, você já informar como é que é a forma de pagamento. Então, por exemplo, a partir de agora, eu estou trabalhando apenas com pagamento no ato da compra, para organizar melhor meu negócio e continuar atendendo vocês com qualidade. Então, faz um story, faz um post e deixa bem claro isso. Ainda vão ter pessoas que vão vir perguntar, que vão questionar. São aquelas pessoas que meio que se fazem de doida. Não tem problema, você repete. Você repete. A postura certa, sem pedir desculpas. Empresária define regra, não pede permissão. Teve uma pessoa uma vez, uma cliente, que quis dizer o que eu devia e o que eu não devia fazer. E eu, bem educada, respirei fundo e mandei um áudio para ela. Fulana, que maravilha que você faz isso no seu negócio. Mas no meu negócio, as regras são minhas. E no seu negócio, as regras são suas. Simples assim.
Porque senão as pessoas, elas vão montar em você, porque você deixa. E essa postura, esse posicionamento, gente, é pra vida, não é pro negócio só. Uma mulher que se posiciona no casamento, ela sabe a hora de avançar e a hora de recuar. A mulher que se posiciona na família, ela sabe a hora de aceitar certas coisas e a hora de dizer não. Como mãe, como amiga. Por que as pessoas fazem o que querem com você? Porque você não se posiciona. É fácil? Não é, mas é uma construção. E começa um passo de cada vez. No início é difícil, dói, dá uma dor aqui bem no meio do peito. Que você acha que não vai conseguir dar aquele não. Você fica se sentindo culpada depois. Mas, meu amor, depois isso vai passando. Você vai vendo os resultados, você vai dizendo, que pena que eu não me posicionei antes. Que pena. Que pena. Ok? A gente precisa oferecer alternativas. Veja, essa semana eu queria comprar algo. E aí eu fui e perguntei pra pessoa, né, no direct, se ela se podia pagar no ato da entrega ou se eu podia retirar no local, porque uma amiga minha sofreu um golpe essa semana online e eu fiquei com medo, gente. Não vou mentir. Eu não conheço a empresa, não foi ninguém que me indicou, eu achei na internet. Aí eu vou pagar um valor sem saber se vai chegar na minha casa? Não vou. A pessoa disse, não, infelizmente não, tem que pagar antes e ponto. Ok, tudo bem, sem problema, não comprei. Então você não tem opções para o cliente, você precisa ter opções para o cliente. Por exemplo, no meu caso, eu posso pagar no ato da entrega? Pode. É Pix? É dinheiro? É. Não, é cartão. Então você vai ter que pagar 2 envios. Dois fretes. Um de ida e um de volta. Porque o motoboy vai ter que voltar com a maquininha. Já que você não quer o link de pagamento com medo de dar algum problema. E o cliente vai assumir. Não, tudo bem, você pode vir retirar aqui comigo. Não tem problema nenhum. Pode vir retirar. A gente marca um horário. Outra opção. Thalita, quero agora. São 8 da noite, eu quero um presente agora. Ok, o motoboy não entrega nesse horário. Eu não utilizo o Uber porque eu não me responsabilizo. Você quer pedir o Uber? Quero. Ok, fica claro que é você que se responsabiliza caso dê algum problema. Tudo bem, Thalita. Até hoje não deu, mas aqui na minha cidade já aconteceu de Uber roubar as coisas. Aí eu vou me responsabilizar? Eu não posso. Mas eu tenho que ter opções para o cliente. E ele tem que entender se aquilo vale ou não a pena para ele. E não simplesmente dizer que não. É isso, é ponto e não. Não tenho mais opções. Então a gente tem que ofertar para o cliente opções de compra. Ele não pode mais comprar fiado, né? Então o que ele vai fazer? No Pix, link de pagamento, que eu uso muito, cartão de crédito, então, tem maquininha, né? Inclusive eu tenho aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Mas eu não uso porque eu não vendo muito no presencial, mas eu tenho. Eu tenho. Parcelamento no cartão, tá? E aí, como é que eu faço o parcelamento no cartão? O cliente paga os juros. Porque quando eu vou comprar, eu também não pago os juros? Porque a gente é muito engraçada. A gente fica com medo de ofertar as coisas pro cliente. Mas quando a gente é cliente, todo mundo quer meter fumo. Todo mundo quer lascar. Aí a gente acha bonito. Não é regra da empresa. Agora, quando é com você, não pode ser regra da sua empresa. Por quê? Ah, eu fico doente, viu? Eu tanto fico doente com gente que aceita tudo como consumidor... E na hora de se impor, não se posiciona, como eu fico doente com gente que empreende e trata mal outra empreendedora. Eu não posso nem ouvir falar, porque eu fico doente com isso. Você empreende e trata mal outra empreendedora. Você empreende e não respeita o trabalho da outra. Você empreende e fica infernizando a vida alheia. Ei, depois não sabe por que atrai coisa ruim, né? Fica só a dica, tá? O problema nunca foi o cliente pagar. O problema é você assumir o risco sozinha. Ah, mas é uma pessoa muito boa. Gente, deixa eu contar outra história aqui pra vocês. O celular também já pode usar como maquininha, né? É bom ter uma maquininha porque se acontecer um problema com o celular, deixa de vender? Não deixa. Então tem que ter várias opções, né? Veridiana comentou aqui. Então, eu vou explicar pra vocês. Eu vendia fiado, tá? Vendia fiado. Lá bem atrás, quando eu ainda era CLT, vendia fiado num salão de beleza que eu fazia depilação. Então a menina, eu fazia depilação com ela, ela comprava as coisas a mim fiado. Ok. Eu pagava o serviço dela, mas ela me comprava fiado. Ok. Infelizmente ela teve uma doença e morreu. E eu fiquei sem receber. E daí, o que é que eu podia fazer? Nada.
Pelo contrário, eu fiquei até bem triste, né? Porque, coitada, eu gostava muito dela. Mas ela vendeu pra outras pessoas, ela comprou a outras pessoas também fiado. E eu cheguei uma vez no salão e tava todo mundo metendo pau na morta. É outra coisa que eu fico doente. Quer arrumar arenga, arruma enquanto tá na vida. Depois que morreu, deixa em paz, cara. Deixa a pessoa pagar do outro lado das coisas dela. A pessoa não escolhe morrer, né? Então... E aí eu fui e disse, gente, pelo amor do Senhor. Ela morreu, ela não pagou porque não quis. Não, porque agora a família, diga, a família não tem nada a ver com isso, gente. Estão sofrendo. Tiveram que enterrar a parente. Vamos ter bom senso, né? Então, gente, são coisas que acontecem quando você vende fiado. Eu não virei mentora à toa, né? Porque assim, eu acho que praticamente tudo que eu ensino a vocês eu já vivi. Então eu gosto de falar pra depois não dizer que pra mim é fácil. É não. Não é fácil não, entendeu? Eu passo perrengue até hoje. Passo mesmo, vou mentir. Vamos lá. Pare de precificar o seu produto ou serviço com medo. Então assim, eu primeiro quis falar com vocês sobre o fiado. Entendemos agora que fiado não dá certo, né? Que fiado não é venda, é você patrocinando uma pessoa, sem garantias, ok. Outro problema que eu tenho visto muito, que todo mundo enfrenta, é o aumento de preço. Porque como eu já comentei no início, tudo aumenta, concorda? Se tudo aumenta, o seu preço também aumenta. Porque senão você vai começar a ficar no prejuízo. Então, a gente precisa parar de precificar baseada no medo. Ah, mas e se não comprarem? E se acharem ruim? E reclamarem? E não sei o quê. Paciência. Todo mundo aumenta. Eu tô precisando porque os insumos aumentaram, porque tudo aumentou. Tá mais caro, o meu custo aumentou, eu tenho que repassar. Ok. Então, muita gente cobra barato por 3 motivos. Medo de perder cliente. O medo, ele faz você trabalhar mais e ganhar menos. Comparação com o concorrente. E eu ouvi isso esses dias. Mas é porque tal empresa tá fazendo mais barato. Aí eu fui e falei, mas tal empresa pode estar fazendo algo errado, se prejudicando. Ou então fazendo algo de forma estratégica, mas que você não sabe. Então você não compare o seu negócio com o de outra pessoa. Porque pode ser, por exemplo, pode ser roupa, pode ser cosmético, pode ser semi-joia. Mas se uma pessoa tá vendendo um perfume Lily de R$50 e o Lily é 200, eu não sei qual é o preço, mas só um exemplo, ou a pessoa tá desesperada, ou o bicho é falsificado, ou então ela conseguiu uma promoção muito grande e tá tendo um lucro mínimo, ou então, gente, eu não sei, mas pare de ficar olhando. O seu Lily são R$200 e você vai vender por 200 e ponto. Acabou. Não tem conversa. E falta de cálculo é um outro grande problema de você cobrar um preço errado. Sem dados, sem números, o preço ele vira um chute. Ah, eu comprei aqui essa caneta por 25, eu vou vender ela por 50. Vou dobrar, vou ter 50%. Não vai. Quanto custou para você ir até o local que você comprou o produto? Quanto custou ele? Você vai entregar ele assim no seco ou vai ter uma sacolinha? Tem um mimo? Tem seu tempo? Tem o que é que tem? Tem que calcular os custos, tem que precificar corretamente. Serviço do mesmo jeito, tá? Por exemplo, eu sou mentora. Ah, ela é mentora. Ela devia cobrar mais barato, porque ela só, tipo assim, é quase dizendo que é com a minha cara e com a minha coragem, né? Que eu não estudo, que eu não invisto em aplicativo. O ChatGPT eu pago. Vários aplicativos que eu uso para apresentação, Canva e outros eu pago. Meu tempo... Eu estudo, eu leio, eu invisto em livros para poder trazer conteúdos para vocês. Enfim, gente, eu gasto muita coisa. Eu invisto muito, né? Que não é gasto, é investimento. Aí eu tenho que cobrar barato por quê? Porque tu é mais bonita do que eu, é? Pelo amor de Deus, viu? E agora que eu vou me virar mestre, que eu sou mestranda da UFRN, me respeita, cara. Estudar igual uma doida, que eu não sei porque a pessoa fica feliz em sofrer, porque é o caso, entendeu? A pessoa fica feliz em sofrer, porque... Estudar não é fácil não, se fosse todo mundo queria, mas ninguém quer estudar não, meu amor. O povo quer viver de rede social, achando que é fácil, fazer milhões porque eu vou pra rede social. Vai nessa. Estude não pra tu ver, se não se lasca. Enfim, independente do estudo, se é numa graduação, num mestrado, numa pós, num curso, numa palestra, numa leitura, é investimento, é conhecimento, estude, porque senão você vai ficar pra trás. Se o preço não paga seu esforço, você não tem um negócio. Você tem um hobby caro,
que nem prazer tá dando estresse. É sobre isso. Então, pega essa frase. Se o preço não paga o seu esforço, se o que você tá cobrando não paga o seu esforço, você não tem nenhum negócio. Você tem um hobby, eu não vou nem dizer hobby, gente, não é hobby não. Você tem aí alguma coisa que tá lhe tirando o juízo e não tá botando dinheiro no seu bolso. Porque hobby dá prazer, a gente gosta, né? E é aquela coisa que alguma coisa de boa tá trazendo. Agora, só estresse, que estressa, né, empreender. Hoje mesmo eu tava pensando, nossa, eu amo empreender, mesmo com agonia, porque eu tô em campanha de venda, aí fica... Como é exclusivamente online, aí é gente falando, respondendo o status do WhatsApp, gente falando no direct, gente falando no privado, é 3 canais diferentes o pessoal falando. Aí eu falo com o direct, aí vou para o WhatsApp, aí vou para os status, aí vou não sei para onde, aí fico. Aí eu disse, gente, é agoniante, é doido, mas eu gosto, eu amo vender, né? Mas é estressante. Eu não vou mentir, é estressante, entendeu? Então, é sobre isso. Aumente o seu preço de forma inteligente. Você não precisa dobrar uma vez, tá? Você não precisa dobrar, era 50, vai ser 100. Não. Comece aos poucos. Eu vou aumentar 10, 15% nesse primeiro semestre, depois eu aumento mais um pouco. Gradual, sem susto para o cliente, nem para você. Porque também se você aumenta de forma absurda, você não segura, você não, né, não se garante. Aí fica difícil para você convencer o cliente a comprar. Crie uma versão premium. Ofereça valor e cobre mais por isso. Então, não é só sobre o produto que aumentou em si. Entregue algo a mais. Mostre para o cliente que vai valer a pena investir nesse produto, mesmo ele tendo aumentado. Melhore a apresentação e seu posicionamento. Quando você bota um batom, quando você faz uma escova, quando você bota um relógio bonito, um acessório, bota um blazer, bota uma roupa, você se apresenta melhor, bonita, sabe? As pessoas, elas olham. Porque todo mundo gosta de ser atendido por alguém que, além de tratar bem, tá bem apessoado. Não é sobre padrão de beleza, não é sobre beleza, é sobre você estar harmoniosa, organizada. Todo mundo gosta. Então, pense sobre isso, tá? O que é que eu posso agregar além? É uma experiência, eu tenho uma loja física, então eu vou ofertar um cappuccino, um café, uma água, um biscoitinho. Talvez eu vou ofertar era um ventilador, eu botei um ar-condicionado, eu botei uma vela aromática, uma aromaterapia, então agora eu tenho um difusor com um óleo essencial ali, né, deixando o ambiente mais tranquilo, ou mais né, assim, ativo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para agregar valor, mas a gente só fica ali naquela bolha e acha que o mundo é aquilo. Não é. Tem muita coisa que dá para fazer. Quem vende bem não vende barato, vende valor, ok? Clientes bons, eles ficam, tá? E essa é uma parte muito importante para que a gente entenda. Alguns clientes, eles vão embora. Tudo bem, tá? Eles buscavam apenas o preço baixo, não o seu trabalho. Mas os certos, o seu público ideal, ele fica, porque normalmente compra mais e melhor. Essa pessoa vai comprar mais e melhor. Não tenha dúvida disso, tá? O cliente que sacrifica, o cliente que só fica quando o preço é baixo, não é cliente, é dependência de desconto, né? É o pedinte de desconto. E ele vai fazer isso com você e com qualquer um, ok? E, gente, eu peço desconto. Eu não sou contra desconto, não. Eu peço, porque eu sei que tem empresa que tem margem para isso. Então eu peço. Mas eu respeito. Hoje mesmo, eu fui ao salão, fiz uma escova, tive que comprar um shampoo. Shampoo X reais. Ok. Eu fiz o serviço, tô comprando esse shampoo, tem desconto? Vou pagar no Pix. Consigo te dar R$15 de desconto. Ótimo. Consegui R$15 de desconto, pra mim tá ótimo, porque eu já tomo um cafezinho, como um negocinho quando eu for sair e tal, né? Completo uma unha, pra fazer a unha, porque eu fiz a unha hoje, mas a minha unha, gente, e lá vai a pessoa, né? Ô, gente, vocês me conhecem, né? Que a gente bate papo mesmo, aqui é uma live, bate papo. Minha unha, ela tá, eu acho que é o detergente que eu tô usando de lavar louça, ela tá muito, muito ruinzinha. Aí eu tô usando Bepantol, e aí eu resolvi fazer a unha, mas não pintar, deixar ela com a base fortalecedora e ficar usando até ela ficar totalmente boa. Porque senão com o esmalte, né, enfim. Mas, ó, tá feita, só que, ó, tá vendo, ó? Aí eu tenho que estar com a unha feita toda a vida.
não precisa estar com a unha feita toda a vida, mas se ela tiver organizadinha, ó, que coisa fofa, bonitinha, arrumadinha. Sobre isso. Voltando ao assunto. Então, os clientes certos, eles ficam e normalmente compram mais e melhor. E não tem problema pedir desconto. Porque eu pedi, consegui. E se ela tivesse dito não, eu teria comprado do mesmo jeito. Porque faz muitos anos que eu vou pra esse salão e eu não tenho problema com isso não. Mas não custa perguntar. Porque de vez em quando dá desconto, então pergunto. Né? O cliente vai pedir desconto. Você consegue dar? Você tem uma margem boa? Dê. Não consegue? Não dê. Ponto. Não tem problema nenhum. A gente tem que aprender a dar não e a ouvir não. Né? Sem mimimi, sem drama. Cliente que só fica quando o preço é baixo não é cliente. É dependente de desconto. É pedinte de desconto. Tá? E o seu posicionamento, ele vai mudar tudo. Muda tudo. Se você não vende como baratinho, se você vende sempre como baratinho, atrai quem quer pagar pouco. Gente, ó, só vive de desconto, vendendo baratinho, e tudo falando minha lojinha, meu produtinho, não sei o que, isso, ó, baixa o valor. Se você se posiciona com qualidade e valor, você atrai quem respeita seu trabalho, tá? E é importante que a gente entenda o seguinte, empreendedora. Respira agora e pense nessa pergunta que eu vou te fazer. Se você parar de vender hoje fiado, quantas vendas você acha que perderia? Segunda pergunta. Se você hoje resolvesse aumentar 15% o seu preço do produto ou de um serviço, quanto aumentaria seu faturamento em março? Pensa nisso. Depois que você responder mentalmente essa pergunta, imagina o seguinte, talvez você trabalhe menos e fature mais se você parar de vender fiado e aumentar seu preço. Trabalha menos e fatura mais. É melhor eu vender, preste atenção, é melhor eu vender R$500 para uma pessoa ou vender R$100 para 5 pessoas. E isso não é sobre quantidade de pessoas, não. É sobre o tempo gasto, sua energia. Então, às vezes, a gente tem que fazer cálculos, a gente tem que aprender. Hoje, quando eu tava no salão, eu vi uma mulher comentando com o cabeleireiro. Ah, porque minha filha resolveu sair do emprego e empreender. Tá lá, quase doida, porque não sabe precificar direito. E eu fiquei pensando, as pessoas ainda acham que empreender é sobre um produto, é sobre saber fazer algo. Não é só sobre isso. Não é só sobre você saber falar bem, não é só sobre você conhecer bem o produto, não é só sobre você saber fazer bem algo. Ah, é porque eu sei fazer muito bem doce, vou empreender. Não quer dizer que você vai ter sucesso. Você precisa aprender a gerir um negócio que passa por negociação com fornecedor, contratação de pessoas, precificação, lidar com bancos, ter um CNPJ, pagar impostos. Enquanto nós empreendedoras ainda acharmos que empreender é apenas pegar um produto no fornecedor e vender e receber o dinheiro, ou fazer algo porque eu faço muito bem, a gente vai continuar se frustrando. Eu não oriento ninguém a sair do trabalho para empreender. Eu oriento você a fazer, mesmo que cansativo, os dois juntos. Mesmo que devagarzinho. Vai entendendo o público, vai trabalhando, vai tendo constância, vai vendendo, vai pegando o dinheiro dessa renda extra e guardando. Até o dia que você disser, poxa, se eu me dedicasse mais meio expediente, eu tiraria o valor do meu salário ou até mais. É a hora de começar a pensar. Se tiver possibilidade, conversa com o chefe para fazer um acordo para você ter o seu direito do seguro. Mas também, se o chefe não quiser, não tem problema. Um beijo, tchau e vai embora com a cabeça erguida. Tem gente que tá presa num trabalho insatisfeita, infeliz por causa de um seguro-desemprego. É muita mentalidade de escassez. A gente tem que aprender a lidar com dinheiro. Eu não tô satisfeita no meu trabalho, junta, guarda, contrata como eu fiz uma mentora financeira, aprende a lidar com dinheiro, que eu não sabia também. Eu sabia vender, fazer e não sabia guardar, não sabia investir. Então pede ajuda, eu quero ajuda, eu não aguento mais esse meu trabalho, eu não aguento mais esse meu negócio, eu quero fazer outra coisa. Como é que eu saio disso? Pega alguém que pode te ajudar, cria um plano financeiro e saia disso.
A gente tá doente, o ser humano tá doente porque a gente faz um monte de coisa que não gosta, porque a gente tá escravo. Mas não é escravo do outro, nem do negócio, é da gente mesma, da nossa irresponsabilidade. A gente é escravo da nossa falta de inteligência emocional, escravo da nossa falta de autocuidado, sabe? Escravo da nossa falta de lidar com dinheiro. E você não é mais criança pra dizer, eu não sabia, não sabe, vai procurar alguém que te ajuda, pede ajuda, sabe? Pede ajuda. Eu sou mentora, mas eu também tenho minhas mentoras, eu também tenho as pessoas que me ajudam. Eu não posso sozinha com tudo. Eu preciso de ajuda. Eu não vou ficar doida querendo ser a Mulher Maravilha, como eu já tentei e fiquei doida. Criei ansiedade, tive crise de ansiedade, que eu queria fazer tudo sozinha. Não quero mais. Não quero mais, isso não me adoeceu. Eu quero ajuda. Quem pode me ajudar? Eu não posso pagar hoje, eu vou juntar para poder pagar. Faço terapia, sabe? Faço exercício físico, tenho uma personal, tenho minha mentora, eu peço ajuda. E tem dia que eu tô em casa e digo pro meu marido, cara, eu não tô bem. Aprendi a dizer, não tô bem. Não tô bem, não tô bem. Mas o que? Não tô bem. Então, assim, é assim assado, porque eu não tô bem, ponto. Não tô bem. Porque eu não sei você, mas já teve dia de eu deitar e meu corpo assim, ó, tremendo. Meu coração, ó, desse tamanho, assim, ó. Pá. Parecia que ia sair pela boca. Eu deitada, em repouso, e o coração parece que é doente. Doente. Entendeu? Porque a gente quer fazer tudo sozinha. Não dá, gente. A gente fica com crise de ansiedade, tem gente que entra em depressão, tem gente que termina cometendo até uma coisa pior. Por quê? Porque não suportou a pressão. Respire. Olhe para sua vida hoje e pense. Eu tô feliz? Eu tô feliz? Não tô. O que é que eu vou ter que mudar? Porque também a gente só tem uma vida. Entendeu? Eu já sou uma jovem senhora. Eu tenho aí, no mínimo, com muito lucro, aí pelo menos uns 30 anos de vida. Aí eu vou morrer por causa dos outros? Me acabar por um negócio que eu não gosto, que eu sou insatisfeita? Ninguém, nem você que é mãe, nem seus filhos não merecem a sua infelicidade. Sabe por quê? Porque você não nasceu para ser infeliz. Tá? E se você é cristão, o que foi que Jesus Cristo disse? Que nós viemos para ter uma vida e vida em abundância. Então, se você não se sente feliz, se você não tá bem, peça ajuda. E a live foi por um caminho totalmente diferente, mas eu senti muita vontade de dizer isso, tá? Então, se você sentiu que bateu aí, repense seus conceitos, sua vida, seus valores, sabe? Eu mesmo vou ter que esse ano tomar decisões, deixar coisas que eu amo pra trás, porque eu não dou conta de tudo. Agora que eu vou começar o mestrado, vou ter que deixar algumas coisas. Outras vou ter que conciliar, diminuir aí a velocidade. Mas saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo. Eu estudei para o mestrado porque eu quero ser professora, eu quero ensinar, além de ser mentora. Eu sei o que eu quero. Eu não tô fazendo porque alguém disse que eu tinha que fazer. Eu não tô fazendo porque falaram, porque um pai, porque uma mãe, porque um marido. Não, eu tô fazendo porque eu sei que é isso que eu quero pra minha vida. E se chegar lá na frente e eu ver que não é isso, a gente arruma outra coisa, meu amor. Mas não dá pra viver 80, 70, 60, 100 anos. Que não são muitos anos, né? Mas 80 anos, 70 anos infeliz. Uma pessoa que vem e que morre, e aí? O que é que deixou? Fez feliz todo mundo, mas não se fez feliz em nada. E sabe o que é pior, pra gente finalizar a live, porque às 15 horas eu tenho uma mentoria. O pior de tudo é que esse tipo de gente que eu já fui, que quer fazer todo mundo feliz, não aparece uma alma viva pra fazer a gente feliz. Tu acredita nisso? Porque a gente só atrai quem quer sugar. Sabe sanguessuga que pega assim, ó, e chupa seu sangue e pronto, só aparece esse tipo de gente. Mas comece você a se fazer feliz. Comece a se cuidar. Comece a fazer por você. Deixa eu dizer um negócio a você, porque ele não tá aqui perto. Tá vendo isso aqui, ó? Nem meu marido, nem minha mãe tem. Então, se eu quisesse viajar hoje internacional, eu ia sozinha. Mas sabe por que eu tirei e mostrei pra eles? Isso aqui é um sonho. Vocês também têm sonho? Então, tiro de vocês.
Não vou esperar quando eu tiver dinheiro pra tirar todo mundo junto. Não vou, meu amor. O sonho é meu. Quer sonhar comigo? Faça a sua parte. Bora fazer junto? Assim é com o nosso negócio. Quer ser um cliente para construir junto comigo um negócio? Quer ser um cliente para a gente juntos construir? Quer ser um cliente para agregar valor e eu poder transformar a sua vida e te ajudar? Venha. Não quer? Vá com Deus. A vida tem que ser assim. O que é que eu vejo muito hoje no mundo? As pessoas só olham para o próprio umbigo. Então, dentro de uma casa mora pai, mãe, filhos e só tem a coitada da mulher se lascando. Gente, as pessoas, nós vivemos em sociedade, seja no empreendedorismo, seja dentro de casa, seja na escola, na faculdade, no trabalho. Vamos fazer a vida do outro um pouquinho melhor? Vamos fazer a nossa vida e a do outro um pouquinho melhor? Eu posso deixar a sua vida aqui hoje melhor? Eu fiz essa live esperando que eu possa fazer a sua vida melhor, porque eu não tô ganhando R$1 com a live. Poderia estar deitada, poderia estar fazendo qualquer coisa, tá? Um sol lindo de Natal, poderia estar na praia de Ponta Negra tomando água de coco. Eu disse, eu vou fazer uma live sobre fiado e como você aumentar seu preço de forma excelente, com cuidado, porque eu tenho recebido muita demanda disso, de empreendedoras, e eu quero ajudar. Então eu espero que eu possa ter feito o seu dia. Isso você está assistindo hoje, dia 6 de março, ou no final do ano, eu não sei. Mas eu espero ter deixado o seu dia melhor. Eu quero fazer não só a mim mesma feliz, mas a quem está ao meu redor feliz. Seja ao meu redor minha casa, a universidade, a rede social. Mas as pessoas não estão entendendo que isso é importante. Viver em sociedade é fazer o seu melhor para você e fazer um pouquinho de bem para o outro também, né? E isso começa em casa. Se eu não tô fazendo a vida de quem eu amo, que mora comigo, um pouquinho melhor, gente, tem alguma coisa errada. Como é que você espera que a pessoa vá fazer isso em outro lugar? Não vai? Opa, ixi, o celular quase descarrega aqui, peraí. Tá descolando aqui o bichinho de trás. Pronto. Colocou. Então, tenham cuidado. Esse monte de notícia ruim que a gente vê na TV são pessoas que elas não entenderam a importância delas não ser boas só para ela, mas para o outro também. Que todo mundo aqui que tá nessa terra, a gente é conectado. Só que ninguém entende isso. A gente destrói a natureza, que a gente depende dela. Tu imagina se não vai destruir outro ser humano. Então, vamos ter bom senso, vamos repensar a vida, porque se a gente pode fazer a nossa vida e a do outro um pouquinho melhor cada dia, por que não, né? A Mimos da Sil, maravilhosa, falou, fiz isso com minha família em janeiro, vamos e pronto, vamos esperar ninguém, o sonho é meu, isso mesmo, e realizei, eu e minha filha e meu esposo, não esperamos os outros quererem também, e foi graças às suas lives, o sonho é meu. Ai, que linda, Sil, vou até tirar um print aqui. Sabe que eu ouvi essa frase uma vez e eu nunca esqueci, eu repito ela até hoje, porque a gente quer, mesmo as pessoas que nos amam, né, elas têm sonhos diferentes. Eu perguntei pro meu pai a semana passada, pai, se o senhor pudesse conhecer um país, qual seria o país que o senhor gostaria de conhecer? Ele falou, o Japão. Eu até gostaria, mas o meu sonho é Paris. E ele tá errado? Eu tô errada? Ele tá certo? Eu tô certa? Não tem ninguém errado, porque o sonho é de cada um. Tem gente que sonha em ter uma família, tem gente que não sonha com isso, sonha em outras coisas. Então, o que eu preciso só é entender, o meu sonho é meu ou é uma construção que a sociedade me impôs? E aí a gente vai com autoconhecimento, entendendo isso e muitas vezes ajustando. Às vezes a gente vai ter que reajustar muita coisa porque a gente achou que queria uma coisa e na verdade não é aquilo. É porque ou a gente ouviu muito isso na infância, ou aprendeu com a família, ou na sociedade, ou nem impuseram pra gente de alguma forma que isso era felicidade e você descobriu que, pô, pra mim não. Pra mim isso não é felicidade, pra mim isso aqui é felicidade, né? E existem, assim, no mundo, muitos caminhos que você pode seguir, né? Não existe um caminho pra felicidade, digamos assim, existem muitos. Tem gente que vai ser feliz cuidando da casa. Tem gente que vai ser feliz trabalhando fora. Tem gente que vai ser feliz sendo professor. Tem gente que vai ser feliz sendo médico. Mas no fim das contas, como você agrega valor à sociedade?
Como você faz o mundo melhor? Será que se hoje você morresse, você ia deixar o mundo melhor? Eu acho que é uma pergunta pra gente fazer todos os dias. A Sil falou, né? A gente quer todo mundo sonhe com a gente, mas não é assim. Exatamente. E aí, quando a gente entende isso, a gente até liberta o outro dessa obrigação. E isso é libertador. É muito libertador. É bom, maravilhoso sonhar junto? Claro que é. E que bom que fosse sempre assim, mas às vezes não vai ser, né? E paciência. Ok, maravilhosas? Um beijo, foi um prazer. Faz tempo que eu não faço live aqui, né? Tenho que voltar às minhas lives semanais. Mas foi um prazer estar com vocês. Segunda, eu quero fazer uma live aqui pra vocês contando como foi esse processo do mestrado. Porque foi Deus que botou a mão dele assim, gigantescamente. Porque pelos números, não era pra eu ter entrado. Mas eu entrei, porque quando eu me matriculei no mestrado, em dezembro, eu disse, pai, eu acho que eu não consigo. Mas que seja feita a tua vontade. Porque se o senhor quiser, não tem pra ninguém. E aqui estou eu, na segunda-feira, começando o mestrado em administração na UFRN. Eu tô muito feliz. Então, quero muito contar pra vocês esse testemunho. Combinado? Beijo, segunda, 5 da tarde, estaremos juntas. E até lá.